uma das frases clássicas do cinema de um filme clássico. Este vídeo é sobre o arco dramático de um dos melhores personagens do cinema. Um cara que era um herói de guerra e se transformou em um mafioso. Se você não assistiu esse filme, você tá de sacanagem, né? Mas tudo bem, isso pode acontecer. Assiste o primeiro filme e depois vem pra cá. Se você já assistiu esse filme, assiste o vídeo. Se existe um filme que é surpreendente, é O Poderoso Chefão. A qualidade dele é impressionante, em todos os quesitos. Parece até clichê de nota de carnaval, né? Roteiro, 10. Direção, 10. Fotografia, 10. Trilha sonora, 10. Quesito enredo, nota 10. Essa coisa brega aí que todo mundo fala sobre o Poderoso Chefão. Eu vou analisar, falar um pouco do arco dramático do Michael Corleone. Eu falei pela primeira vez sobre arco de personagem aqui no canal, no vídeo que é sobre o ponto de vista dos personagens de Cobra Kai. Que o link eu vou colocar aqui nos cards. O principal do filme é o Don Corleone, que é o pai do Michael, que é o Marlon Brando que faz esse papel. É o Al Pacino que faz o Michael Corleone. O básico de um roteiro e o seu arco dramático do personagem é sair do ponto A até o ponto B. Isso é o básico. Em uma trama de redenção, por exemplo, é o cara que ele é filho da puta e aí ele vai pra redenção. Ou uma trama de educação, uma criança adolescente que está saindo dessa inocência e atravessando esse limiar para o mundo adulto, né? Do ponto A pro ponto B. Escrever que você está no ponto A, no ponto B e vai chegar lá, esse é o mais simples. O foda, que é o difícil, é criar cenas que irão construir o caminho da trajetória desse personagem. Construir cenas que levam à transformação desse personagem, que seja gradual e que seja surpreendente. Isso que é difícil de escrever, essas cenas que irão construir esse caminho, esse arco dramático. A trajetória do Michael, que é interpretado pelo Al Pacino, começa na festa de casamento da irmã. E aí a família vai tirar uma foto e o Michael ainda não está lá na festa. Então isso mostra que isso é importante e é o pai que fala isso. Então o pai ele fala, para tirar essa foto, a família tem que estar reunida. Então a família reunida é importante. Ele aparece em 1 minuto de filme com a namorada dele, que é a Kay. E ele está vestido com o uniforme de gala do exército, né? Eu acho que é o uniforme de gala, né? Do exército. Que ele é um herói de guerra, da Segunda Guerra Mundial. A história ela se passa em meados dos anos 40. Então ele explica para Kay algumas coisas sobre a família, né? Quando fala-se família num filme de gangster, na verdade ele está falando sobre a máfia, porque a máfia real proibiu os produtores que usassem a palavra máfia no filme. Então por isso que eles chamam de família. Toda vez que fala família no filme, na verdade eles estão falando sobre a máfia. Então ele começa a contar algumas histórias da família, né? Ele conta, por exemplo, a história do Johnny, que aí falam também que o Johnny ele é baseado no Frank Sinatra, esse envolvimento dele com a máfia. E aí dentro dessas histórias, a Kay ela fica um pouco assustada, porque é a história de bandido, né? Então, só que ele termina com a frase seguinte, essa é a minha família, não sou eu. E aí é uma importantíssima apresentação dos aspectos psicológicos e sociais do ponto de partida desse personagem. O primeiro passo dele rumo à mudança é quando o Dom, o seu pai, ele é atacado por rivais. E aí ele fica desesperado para saber como que seu pai está. Eu não vou dar muitos detalhes da trama do filme, porque senão o vídeo ele vai ficar muito grande, ele vai ficar gigantesco, né? Pensa que existe uma guerra entre as famílias, né? Esse é o principal da trama, é uma guerra entre famílias. Uma guerra por poder, né? E dinheiro. Logo quando o Michael está na casa da família com o Sonny e os outros cabeças, o Michael ele é tratado como juvenil, o mais inocente entre eles ali, mostrando novamente como é o lugar dele na máfia. Ele não tem fala nenhuma nessas cenas, quando a família está reunida ali para discutir o que eles vão fazer depois que o pai dele foi baleado. Todo mundo na família está abalado por esse ataque ao Don Corleone. E depois que ele tem esse encontro com a Kay, ele vai para a sua primeira grande cena importante, que é um suspense no hospital. O hospital tá vazio, os inimigos da família Corleone, eles iam entrar no hospital para tentar matar o Dom. E o Michael, ele entra desarmado, e aí aparece o padeiro, que fez o bolo do casamento da irmã dele. E aí, os dois ficam parados na frente do hospital, fingindo que eles são seguranças. E o padeiro, ele fica até tremendo depois que uns caras passam de carro, né? Só abrindo um parênteses aqui, quando eu era adolescente, eu e um camarada meu, nós fomos para um caixa eletrônico aqui em Diadema, né? E aí quando ele estava tirando dinheiro, eu fiz a mesma coisa do lado de fora.
do caixa eletrônico. Isso funciona. O Poderoso Chefão ensinou muita coisa. Isso deu certo, né? Ficar fingindo lá na frente, lá assim e tal, como o Michael Corleone. Ninguém tentou assaltar a gente, né? Essa cena é importante porque o Michael, ele é corajoso. O cara, ele foi herói de guerra. Ele é inteligente, ele é esperto. E é nas ações dos personagens que nós vemos essas características. Não é falando. É nas ações do personagem que nós sabemos que ele é esperto. Então, a polícia chega, ele consegue salvar o pai dele. A polícia chega, pensa que são os heróis da trama? Não. Policiais corruptos. Eles são comprados pela família rival. E o chefe de polícia, ele dá um soco na cara dele. Em outra reunião da família, e aí o Michael tá com a cara inchada, ele escuta atentamente ali tudo que o Sonny, que será o novo Dom, ou deveria ser, né? E o Tom, que é o consigliere, ele é o conselheiro. Ele sentado na cadeira, ele senta do mesmo jeito em todos os filmes da trilogia. Ele conta o plano para matar o Solosso e o inimigo, que é o chefe de polícia. A câmera vai aproximando magistralmente do rosto dele enquanto ele conta o plano. E aí ele consegue convencer todos do que ele vai fazer. Vem a sua primeira cena, que ela é a mais importante da sua transformação, que é a cena do encontro do restaurante, e é ali que o personagem toma uma decisão que ele nunca mais vai poder voltar atrás. Por quê? Sabemos que ele pode matar, porque ele é um herói de guerra, e não existe herói de guerra que não matou nenhuma pessoa. Após ele matar o mafioso e o chefe de polícia corrupto, a sua identidade de civil se perde. Civil, porque dentro desse universo, até então, ele não era da máfia, ele não poderia ser atacado. Agora que ele faz essa ação, que ele mata, ele tá dentro da máfia. Agora, realmente, ele faz parte da família e não tem volta. Por isso que é uma das cenas mais importantes para ele. A cena clássica, quando ele pega a arma atrás da descarga, tem gente que quando entra no banheiro e tem esse tipo de descarga do banheiro público, sempre olha atrás para de repente encontrar uma arma ali. Essa coisa que cinema faz com as pessoas, né? Mas voltando para a história, aí o Michael, ele foge para a Itália. Na Itália, ele se apaixona por uma italiana que é da cidade de Corleone, é a cidade natal do pai dele. Ele casa com essa mulher, é um momento que depois que o irmão é assassinado. Vale lembrar, essa cena do irmão sendo assassinado é tão chocante e inesperada quanto qualquer morte importante de Game of Thrones. E a Apolônia, que é a esposa italiana do Michael, é assassinada também em um atentado, quando o carro explode. Logo após isso, tem uma grande reunião com todas as famílias importantes. O chefe das 5 famílias importantes de Nova York e alguns chefes de outros estados. E aí um acordo é firmado. O Don Corleone, ele consegue a promessa que ninguém irá tocar no Michael. E o mais importante ainda, e honrado pro personagem, é que ele promete que não será ele que irá quebrar esse acordo. Pela alma dos meus netos, que não serei eu a quebrar a paz que selamos aqui hoje. É uma frase muito importante pro filme, que não será ele que vai quebrar esse acordo, que tem uma ligação direta com depois quando o Dom morre. E ainda, para mostrar como o Don Corleone é esperto, ele descobre que tem mais inimigos nas outras famílias de mafiosos. O Michael, ele volta para os Estados Unidos, ele encontra a Kay, que é a ex-namorada dele, e reforça no diálogo que ele não é como o pai dele. E que em 5 anos, todos os negócios da família serão lícitos. Quem conhece a trilogia sabe que essa é uma grande busca dele, né? Do negócio da família ser lícito. E aí ele casa com ela e forma a sua própria família. Depois de uma elipse, que é um tempo, que é um corte, uma passagem de tempo rápida, já se mostra até que ele já tem filhos. O personagem já está a meio caminho dessa transformação. Meio caminho não, ele já está quase chegando no ponto B. Na primeira reunião, o Michael ele já mostra o que ele quer. Mesmo com os outros membros da família Corleone questionando as suas decisões. Mas o Don Corleone, Marlon Brando, o apoia e ensina tudo o que ele precisa saber para esse personagem se virar. Seu encontro com o Moe Green mostra a sua personalidade em lidar com os negócios. E a comida de rabo que ele dá no irmão dele, o Fredo, é fantástica. Fredo, você é o meu irmão mais velho e eu te amo. Mas jamais fica ao lado de alguém que esteja contra a família, entendeu? Jamais. A traição, nesse tipo de filme, ela é remediada com assassinato, sem piedade
nem que seja o próprio irmão. Mas isso é uma história para a continuação do Poderoso Chefão, né? E aí vem outra cena fantástica, mas apenas entre o Don Corleone e o Michael. A primeira cena no filme que estão só apenas os dois conversando. Entre mais ensinamentos sobre traição do pai, ele fala sobre a ideia que ele tinha de que o filho se tornasse um senador, um político. Ele seria preparado para isso. A história dele não era ser o chefe da família mafiosa, era para ele ser um senador, um político. Só que o processo do mundo do crime o puxou para o centro do furacão. Não teve tempo com a morte do Tony, que o pai fala que era um péssimo Dom. E aí essa é a grande cena antes da morte do Don Corleone. E quando chega o clímax do filme, é onde a transformação do filho do Dom em Dom acontece. O batizado do sobrinho, em que o Marco ele será o padrinho do garoto. O bebê, na verdade, é a bebê. Esse bebê, na verdade, é a diretora Sofia Coppola, que é filha do diretor do filme, né, que é o Francis Ford Coppola. Durante o batizado, acontece o assassinato de todos os inimigos da família. É neste momento em que, na verdade, quem é batizado é o Michael. Ele é batizado como um novo Don Corleone, em um banho de sangue. O clímax de toda a trilogia do Poderoso Chefão é matança. Assim como o começo sempre tem uma festa, no final é sempre uma matança. Filme de máfia significa que alguém vai se fuder no final, truta. É isso aí. Que arco dramático, não é? O pai, o Don Corleone, ele era amado. O Michael, ele é temido. O Michael, ele se transforma em algo que é pior do que o pai. Se você chegou até aqui, então deixa o seu like, se inscreva no canal e semana que vem a gente tem outro vídeo. E o arco do segundo filme? Tem que assistir o filme novamente, pela milionésima vez, e estudar o arco do Michael no segundo filme. Porque o segundo filme ele fala sobre o início da família, com o Don Corleone novo, e aí o Michael acabando com a família. É interessante que é intercalado, né? Mas vai demorar um pouco para fazer esse vídeo.